Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, eu sou Luana Carvalho e você acompanha comigo as principais notícias da Justiça do Trabalho. Quem abre o nosso programa é Rafael Oliveira, de Brasília. Congresso Internacional discute principais desafios no mundo do trabalho. O ministro Augusto César, diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, conversou com a gente sobre a importância desse congresso. E no Giro pelos Regionais, temos informações do TRT da 23ª Região, em Cuiabá, com a repórter Fabíola Coutinho. Venda de antiga sede de jornal em Cuiabá é homologada pela Justiça do Trabalho. O pagamento vai quitar dívidas trabalhistas a ex-funcionários. Do Tribunal Regional da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, fala o repórter Jonathan Ferreira. Justiça do Trabalho do Amazonas e Roraima mantém demissão por justa causa de vigilante de Manaus. Tem também notícia vindo do TRT da 18ª Região, com a repórter Andressa Bueno. Correios são condenados a indenizar trabalhadora vítima de assalto em Formosa. Se liga, o nosso programa já está no ar. Começa hoje, no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, o Congresso Internacional Diálogos Internacionais, Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Oliveira. O evento reúne até 4 de março especialistas do Brasil e de outros países para discutir os principais desafios do mundo do trabalho. A proposta é debater até quarta-feira temas atuais como novas formas de subordinação, o avanço da tecnologia, inteligência artificial, pejotização, trabalho em plataformas digitais e o impacto dessas transformações nas relações trabalhistas. A conferência de abertura marcada para a noite desta segunda-feira vai tratar do trabalho humano diante da chamada governança algorítmica e da necessidade de reafirmação do vínculo social. O congresso é organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça. O evento é presencial e reúne magistrados, integrantes do Ministério Público do Trabalho, advogados, auditores fiscais, representantes sindicais, trabalhadores e pesquisadores. A programação segue até dia 4 com painéis sobre subordinação tecnológica, regulamentação do trabalho por plataformas e os desafios internacionais do direito do trabalho. O evento terá transmissão ao vivo em youtube.com/enamat. Entrevista. O Congresso Diálogos Internacionais, Relações de Trabalho na Sociedade Contemporânea é organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, em parceria com o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Conselho Nacional de Justiça. O diretor da ENAMAT, ministro Augusto César, conversou com a repórter Renata Gorga sobre a importância desse debate para garantir os direitos de quem trabalha. Vamos ouvir. Ministro Augusto, por que é fundamental termos debates como esse aqui no TST e de forma geral no Brasil? Tudo que diz respeito hoje ao trabalho humano está sofrendo modificações muito significativas. Não só a forma de se organizar o trabalho, mas também de se controlar esse trabalho, se realizar esse trabalho. A tecnologia toca, que diz respeito à inteligência artificial, aos algoritmos, ao chamado gerenciamento algorítmico, quer dizer, você organizar e controlar o trabalho, por meio dessas plataformas digitais. Tudo isso demanda muito conhecimento, demanda muita informação. E é evidente que a ENAMAT, a Escola Nacional de Formação dos Magistrados do Trabalho, sente essa responsabilidade de conversar com os juízes e juízas do trabalho para que nós nos inteiremos não apenas daquilo que podemos desenvolver a partir dos estudos que a gente desenvolve aqui no Brasil, que a gente aprofunda aqui no Brasil, mas também conhecer um pouco sobre o modo como esses temas estão sendo enfrentados em vários países do mundo, porque nós não estamos sozinhos. Na verdade, tudo que diz respeito ao trabalho
por meio de plataformas digitais, ao trabalho que sofre alguma interferência de inteligência artificial, e não apenas o trabalho, mas o trabalhador, muitas vezes, nos seus espaços mais reservados, eles podem ter a sua intimidade, a sua privacidade invadida, né? Como é que isso acontece? Em que medida o empregador pode ser responsabilizado pelas condições de um teletrabalhador, daquele trabalhador que está prestando serviço no home office? Então, como é que a gente lida, né, com essas situações num momento que é um momento de transição? A ideia é que um congresso como esse, nesse congresso, a gente possa trazer essas experiências, que a gente chama de experiência do direito comparado, quer dizer, de outros países, outros povos que estão vivendo essa mesma realidade, e eles possam trazer para nós em que medida eles avançaram, que nós possamos ter também informações técnicas, científicas, de pesquisadores nacionais que têm estudado esse tema e, portanto, que podem trazer elementos que dizem respeito, por exemplo, aos impactos, né, impactos tributários da receita previdenciária, quando você permite que a pejotização se dissemine como uma prática normal. E, ministro, esse debate, esse congresso, de uma forma geral, é uma forma também de evitar a perda de direito, a precarização nas relações trabalhistas. Toda vez em que você tem essa situação de desigualdade de relações, que a gente chama de relações assimétricas, quer dizer, relações em que os dois sujeitos, os protagonistas dessa relação, não estão em igualdade de condição, e um impõe ao outro o conteúdo desse contrato, né? Impõe ao outro o modo como aquele contrato vai se realizar e tal. Isso não acontece só na relação de emprego, acontece muito comumente na relação de consumo, muito comumente naquilo que diz respeito à proteção de dados hoje, né? Nós temos a nossa vida devassada. E quando você pensa na mulher, em todo o segmento LGBTQIA+, quando você pensa na pessoa idosa, quando você pensa no preconceito de origem, né? Quando você pensa na pessoa com deficiência, é alarmante, né, a situação. É alarmante como essa vulnerabilidade pode criar uma situação de absoluta precariedade. E a função do direito, da ordem jurídica, é rigorosamente impedir que essa situação de precariedade se normalize, que ela seja naturalizada. Giro pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, em Mato Grosso, autorizou a venda de um imóvel que abrigou a antiga sede do jornal Folha do Estado, em Cuiabá. O dinheiro vai ser usado para pagar dívidas trabalhistas. Quem traz os detalhes é a repórter Fabiola Coutinho. O TRT de Mato Grosso homologou a proposta de venda do prédio onde ficava o jornal Folha do Estado e a SB Gráfica, em Cuiabá. O valor arrecadado com a venda vai ser destinado ao pagamento de ex-trabalhadores que entraram com ações na Justiça. O imóvel foi vendido por R$ 5 milhões, que vão ser pagos em 62 parcelas mensais, com correção pela taxa Selic. Com a venda, a expectativa é acelerar o pagamento das dívidas aos ex-trabalhadores, que esperam receber há anos os valores que têm direito. Uma decisão do TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, reforça a gravidade de condutas incompatíveis com a função profissional. O caso envolve um vigilante que recorreu à Justiça, alegando que a dispensa por justa causa foi desproporcional. Quem traz os detalhes é o repórter Jonathan Ferreira. A Sexta Vara de Manaus manteve a demissão por justa causa de um vigilante que gravou vídeo armado ameaçando a esposa, usando o telefone corporativo. Foi o próprio trabalhador quem entrou com a ação, pedindo a reversão da punição. O juiz do trabalho Igor José Pereira entendeu que a conduta rompeu a confiança necessária ao vínculo de emprego e representou violação grave das normas de segurança. Além de manter a justa causa, o magistrado aplicou multa por litigância de má-fé ao trabalhador. No entendimento do juiz, o vigilante tinha plena ciência da gravidade de sua conduta e, mesmo assim, ajuizou a ação com argumentos que não se sustentavam diante das provas do processo. A segunda turma do TRT de Goiás confirmou o dever dos Correios de indenizar uma trabalhadora por danos morais. Ela foi vítima de assalto enquanto trabalhava na agência de Formosa, interior de Goiás. Os detalhes com a repórter Andressa Bueno. A prestadora de serviços gerais foi rendida por bandidos armados e teve sua liberdade restrita durante o expediente.
O colegiado reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa. Isso significa que, como as agências dos Correios lidam com dinheiro e encomendas de valor, elas são alvos previsíveis de crimes, e a empresa deve assumir o risco da atividade. Além disso, a Justiça identificou uma falha no sistema de segurança. Uma das entradas usadas pelos assaltantes não tinha câmeras de monitoramento. O tribunal também observou que a trabalhadora não recebeu apoio psicológico após o trauma vivenciado. Para o relator do caso, o desembargador Platão Teixeira Filho, o dano moral é presumido em situações de ameaça com arma de fogo e restrição de liberdade. A indenização foi fixada em R$13 mil. O valor considera a gravidade do episódio e a finalidade pedagógica da condenação. A decisão foi unânime. Ainda cabe recurso para as decisões desses 3 casos citados pelos tribunais regionais. E eu fico por aqui. Muito obrigada pela audiência. O Trabalho e Justiça teve a apresentação de Luana Carvalho, edição de Renata Soares, produção de Ana Luísa Badu e Milene Teixeira, com colaboração da estagiária Sinara Lopes, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Eduardo Miranda e Rafael Feitosa. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tunholi e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima. Tchau, tchau. Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.